Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família. Já estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso Pão das Três. Este encontro muito gostoso de cada dia à tarde, em que nós nos encontramos, nós nos alegramos em Deus. Nós enchemos o nosso coração e a nossa mente das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, cantamos também, adorando ao nosso Deus. Então, nesse momento inicial, nosso muito bem-vindo. Prazer em tê-lo nesse grupo, nesse ajuntamento do povo de Deus, a Igreja. E nós somos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, somos uma expressão aqui do corpo de Cristo, né? A gente gosta muito, qual é o crente que não gosta daquele texto, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele, né? E onde houver um grupo reunido em nome de Cristo, ali estará a sua igreja. É interessante a gente saber isso, né? Porque muita gente quer ser igreja sozinho. Sozinho eu não sou igreja, nem você. Então você e eu sozinhos não somos. Mas quando nós nos juntamos num grupo, né, para louvar a Deus, ali está a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e isto é maravilhoso. Nos torna dependentes uns dos outros e responsáveis também uns pelos outros. Então seja muito bem-vindo. Quero convidá-lo a orar neste momento inicial do nosso Pão das Três, entregando esse momento que vamos passar aqui juntos, entregando nas mãos de Deus, oferecendo também como uma expressão do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão por tantas coisas, tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Vamos orar? Deus bendito, todo-poderoso, nós louvamos o teu nome, Senhor, agradecidos pelas muitas bênçãos recebidas, por tantas orações respondidas. Ó Deus, nós nos alegramos em ti. Reconhecemos o quão pequenos somos, reconhecemos a importância, Senhor, da oração, o valor dela, de nos prostrarmos diante do Senhor para suplicar. E o Senhor é o Deus amoroso, o Pai amoroso, que atende às orações, os pedidos, o clamor dos seus filhos. Muitos, Senhor, são provas disso em nossos dias. Como o Senhor tem abençoado, como o Senhor tem trazido a cura, como o Senhor tem levado também aos irmãos enfermos o alívio e também a resistência para o tratamento, para superar o momento difícil. Pai, nós reconhecemos, porque concordamos com a Tua palavra, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de cima, vem do Senhor, vem do trono da Tua graça maravilhosa. Agradecemos por mais uma tarde, agradecemos por mais essa oportunidade de realizar mais uma edição do Pão das Três. Bendito seja o teu nome, Pai querido, e abençoa todos os nossos queridos irmãos, colegas pastores, amigos, familiares e igrejas presentes neste encontro. Sabemos que o que há de comum em todos nós é o desejo de ajuntamento com o teu povo, é o desejo de adorar ao Senhor, é o desejo de aproveitar cada oportunidade que se tem, que nos é dada, para expressar a nossa gratidão e o nosso louvor ao Senhor. Assim, pois, ó Deus, recebe o nosso louvor nesta tarde. Ouve também e atende às orações que o teu povo faz nesse instante. Abençoa aqueles, Pai, por quem oramos nesta tarde. Pedimos-te com alegria e com gratidão, confiados no nome de Jesus, o teu amado Filho, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós estamos em nossos encontros, né? Aqui nós temos esse revezamento, pastor Israel, pastor Júnior, pastor Márcio, e é evidente que cada um escolhe a sua passagem, cada um em oração. Então, alguns dias atrás, nós resolvemos dar sequência, né? Lemos uma parte só e depois resolvemos dar sequência
numa leitura, né? Uma leitura conduzida, né? Uma leitura orientada, uma leitura comentada da carta aos Efésios, é o que estamos fazendo. E hoje a gente está no capítulo 4, nós estudamos os 16 primeiros versos do capítulo 4 na última live que nós fizemos, na segunda-feira, e hoje a gente vai estudar os versículos de 17 a 32. Então dividimos esse capítulo em dois blocos, e é um capítulo, como todo o livro de Efésios, né? Um livro extraordinário, e esse texto nos convida sempre, né? Cada versículo, cada pensamento desenvolvido, né? Cada proposição aqui colocada nos faz lembrar esta grande mudança que houve na nossa vida. E foi pensando nesta grande mudança que aconteceu na nossa vida que hoje pensei em dois hinos, os nossos hinos do cantor cristão, o hino 490 e o 400 e o 396. Primeiro, 490. Este é um hino muito, muito bonito. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. E é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente canta com alegria, a gente vai cantando e lembrando da grande mudança que houve na nossa vida, né? Esse hino diz isso. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Então ele nos faz lembrar o que era o mundo para a gente e o que tem sido o mundo para a gente depois de estar com Cristo. Hino 490, o título dele é Com Cristo é Céu. E aí não importa onde você está, em que casa você mora, em que cidade, né? Com Cristo é céu, independente das circunstâncias. Estando com Cristo, isto é céu para a gente. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia! Assim é céu, flui perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Pra mim muito longe estava o céu, mas quando Cristo me valeu, feliz senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu, flui perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Bem pouco importa eu ir morar em alto monte à beira-mar, em casa ou bruta, boa ou ruim, com Cristo aí é céu pra mim.
Oh, aleluia, assim é céu, fruir perdão que concedeu em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Provavelmente essa é a sua experiência também, de um viver hoje com Cristo Jesus, e a diferença que claramente você percebe também no seu modo de viver antes e depois com Cristo Jesus. Então, nesse momento, nós vamos considerar a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus. Como já disse, hoje estamos em Efésios capítulo 4, versos de 17 a 32. A leitura desses versos em nossa versão revista e corrigida diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixando a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém. Eu acredito que quando a gente lê o primeiro verso desse bloco, que começa no verso 17, isso nos faz lembrar o versículo de número 1, que nós lemos e consideramos na nossa última live na segunda-feira. Vejam, no versículo 1 do capítulo 4,
nós temos aqui um apelo, né, um conselho, um pedido, né, uma orientação que vem do apóstolo Paulo, dizendo assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, no verso 1, nós temos um convite a andar. Somos convidados a andar. E aí, a partir daí, vamos acompanhando as orientações de Paulo, e ele vai nos ensinar como é que nós devemos andar, né? E nós já aprendemos. Se vocês se lembram, nós tratamos da unidade do Espírito. Então, a gente poderia chamar esse bloco inicial de as disciplinas da unidade, né? E aqui, para lembrar a comparação do 17 com 1, Paulo diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis. Estão vendo? O verso 1, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis. Verso 17, testifico no Senhor para que não andeis. Então, no verso 1, para que andemos como é digno da vocação com que fostes, diz ele, então nós fomos chamados. É impressionante o que vem, né, no conjunto todo, né, da nossa salvação. Fomos salvos pela graça maravilhosa do nosso Deus, e então, salvos, ele nos apresenta uma proposta de como andar daqui para frente, né? E nós fomos aprendendo isso. Ali, todo o primeiro bloco vai trabalhar em cima do andar, com algumas disciplinas, aprendendo e praticando algumas disciplinas para vivermos em unidade, né? A igreja toda vivendo em unidade. Então ninguém, não é eu sozinho e você sozinho, mas nós juntos formando uma unidade em Cristo Jesus. Unidade de propósito, unidade de intenção, né? Unidade de características espirituais, de dons espirituais que recebemos, e de atividade, de ocupações, formando uma unidade que é o corpo de Cristo Jesus. Pois bem, aqui no verso 17, iniciamos então o nosso bloco, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, né? Claro, então, isso nos faz lembrar que a igreja de Éfeso era uma igreja gentílica, não significa que não houvesse ali judeus convertidos, né? Crentes em Cristo Jesus, mas oriundos do judaísmo, e quase sempre muitos deles davam bastante trabalho às igrejas onde estavam. Mas então isso nos faz lembrar algumas coisas de Efésios que já falamos, né? Efésios revela bênçãos de graça admiráveis e revela também dimensões espantosas na vida espiritual, autoridade espiritual, né? Segundo o poder que em nós opera, mas o poder de Deus. Mas esta vida vitoriosa para a qual estamos seguindo, porque é impressionante, o capítulo 5 vai tratar de um tema excelente, que é o nosso viver vitoriosamente em Cristo, né? Sob a direção do Espírito Santo. O 6 vai nos falar sobre a batalha espiritual, e nós estamos aprendendo como Paulo nos conduz, como ele prepara a igreja, para que a igreja seja uma igreja vitoriosa. Ela tendo consciência dos desafios por ser igreja de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo a consciência de que Jesus a conduzirá à vitória. A igreja nasceu, né, predestinada, propensa para ser vitoriosa em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, né? Todos nós sabemos disso. Então, mas Efésios nos faz lembrar que para que isso aconteça, para que a nossa vida seja vitoriosa, nós precisamos aceitar primeiramente
as disciplinas de unidade. Essa vitória não é minha, nem é sua, né? E a luta não é minha, nem é sua, a luta é nossa. Então, se queremos chegar vitoriosamente lá, nós aceitamos as disciplinas que nos fazem uma unidade em Cristo Jesus, que nos torna fortes em oração, em proclamação do Evangelho, em resistência às perseguições e dificuldades que o Evangelho sofre, e também a disciplina da pureza ou da santidade, disciplina da unidade nos primeiros versos do capítulo 4 e as disciplinas da santidade nos versos seguintes, que é esse que estamos trabalhando hoje. Então, o que é que nós vamos trabalhar aqui? As disciplinas, as coisas importantes para a nossa santidade, que deve ser a característica da igreja. Aí os nossos olhos se voltam agora para uma releitura mais comentada dessa vez, né? E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Então aqui os versos 17 até o 19, porque ele vai dizendo, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então aqui nós temos as características de um andar mundano. E é chamando a atenção para isso que Paulo diz, isto digo e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Então nós temos aqui uma descrição, inclusive enumerada, né, as atitudes, as ações, os sentimentos ou a falta deles, caracterizando o andar dos demais gentios, quer dizer, aqueles não salvos ainda, como um andar mundano. Por que é que esse andar é mundano? O que é que essas pessoas apresentam como características pessoais no seu modo de ser e de agir que justificam Paulo chamar esse modo de viver de um viver mundano? Então veja, os outros gentios, eles vivem na vaidade do seu sentido, com o seu entendimento entenebrecido, quer dizer, incapazes de entender as coisas. Por isso, apesar de se julgarem pensadores, a Bíblia está chamando de vaidade do seu sentido. É o pensar destituído de qualquer sabedoria divina. É um pensar destituído de princípios do reino de Deus. Então, entenebrecidos no entendimento. E olha como isso nos faz lembrar como é o andar do crente, né? Aqui ele está dizendo, não andem como os demais gentios, pois estes andam entenebrecidos no entendimento. Que vem a falta de clareza, a falta de conhecimento. Então, é um pensamento que está sendo induzido por um sentimento destituído também do caráter, né, da natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não andem como eles. Por outro lado, a gente se lembra, né, do que Paulo diz, como nós devemos viver em função da renovação do nosso entendimento, para que experimenteis, né, qual seja a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Olha a diferença que nós encontramos, né, nas orientações apostólicas
os servos de Cristo nos orientando como viver. Então, não andem segundo andam os demais gentios. E aí, esse andar mundano tem aqui pelo menos 5 características, né? Olha, entenebrecidos no entendimento, incapacidade absoluta de raciocinar, de pensar com a estrutura mental do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo em sua carta aos Coríntios, né? Ele diz que as coisas espirituais só podem ser conhecidas por aqueles que são espirituais. As pessoas carnais não podem compreender, porque nós temos, diz ele lá, mas vós tendes, né, a, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que contraste. Então, como é que pode o crente, né, o filho de Deus, se apaixonar ou se deixar seduzir por esta vida que a Bíblia caracteriza e classifica como mundana? Então, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. É como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus também tem um jeito de ser. E que nós precisamos olhar para Deus e verificar, observar o jeito de Deus. Isso se torna fácil quando nós olhamos para o Deus, a pessoa divina que habitou entre nós. Às vezes, quando queremos saber como Deus é, como Deus pensa, a aparência dele, ora, aí tem gente que imagina Deus, aquele velhinho, branquinho, com a barba branca também, num trono precioso. Nós temos que olhar para Cristo Jesus. Ele é a imagem, a imagem perfeita de Deus. Então, quem quer conhecer Deus, saber como Deus é, o que Deus pensa, tem que olhar para Jesus. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11. Então Jesus, ele mostra qual o caminho a ser percorrido quando nós queremos conhecer mais a Deus. Por isso o convite dele, vinde a mim. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, é por ele. Todo conhecimento que se pode ter acerca do pensamento de Deus, o que Deus pensa a respeito, e aí você pode fazer uma lista de coisas que você tem interesse em saber qual é o pensamento de Deus. Você vai buscar essa compreensão olhando para o que Cristo fez e para o que Cristo disse. Olha que contraste entre a vida do crente, né, que aqui é o gentio convertido, e o gentio não convertido. Que diferença! Aqueles não convertidos que ainda estão, né, vivendo no antigo trato. Paulo vai tratar aqui do trato antigo. Né? A pessoa se converte, se torna crente, mas ainda vive em função do trato antigo. Quer dizer, essa pessoa que vive assim, ela está debaixo ainda da maldição, vivendo em função do que aconteceu no Éden, e não em função do que aconteceu no Calvário. A nossa vida não começa, né? A nossa vida em Cristo não começa com o nosso viver lá no Éden. A nossa vida começa na cruz, não no jardim do Éden. Então, queremos conhecer Deus, queremos andar no caminho de Deus, olhamos para a cruz, para os ensinamentos de Cristo. É aí que tudo começa. E que começa a dar sentido à nossa vida, né? Pavimentar o nosso caminho, a nossa estrada em direção a Cristo Jesus. É a partir da cruz. Então, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Há uma vida, há um modo de pensar,
Há um modo de definir as coisas e de determinar o que é bom e o que é ruim, o que é mal, o que é trevas e o que é luz. Nós só temos condições de fazer isso, de ter essa compreensão, olhando para o viver de Deus em Cristo Jesus. Pela ignorância que há neles, ao receber Jesus Cristo, nós recebemos o conhecimento. Paulo tratou aqui do mistério oculto há séculos, mas que foi revelado em Cristo Jesus. Então, ele aponta para essa diferença entre quem é crente e quem não é crente. Para os que estão no antigo trato ainda, para os que não saíram do Éden, para os que estão ligados ainda a Adão primeiro, não ao segundo que é Cristo, essas pessoas vivem na ignorância, porque a revelação desse mistério oculto desde os séculos nos foi revelado em Cristo Jesus. Quem não crê em Cristo Jesus está naturalmente preso às trevas, por isso, com o seu entendimento entenebrecido, separado de Deus, porque sobre ele pesa, reina a ignorância acerca de Deus. Mas Paulo diz aqui ainda, isso acontece pela dureza do seu coração. E eu gosto dessa palavra dureza do coração, porque ele aponta para a resistência humana, a despeito do que o Espírito Santo faz, do que Cristo faz através da igreja, proclamando o Evangelho, convidando todo mundo ao arrependimento, estimulando o próprio crente a santificar a sua vida, é a dureza do coração do homem. E aí está, no nosso entendimento, a participação ativa do homem, recebendo Jesus ou rejeitando Jesus, recebendo e atendendo o convite que o Espírito Santo faz ao revelar as Escrituras e as verdades, e o homem continua com seu coração endurecido. Paulo diz aqui que a culpa é do seu coração endurecido, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, já está no verso 19, havendo perdido todo sentimento. Há sentimento também, né? E é muito interessante que isso nos faz lembrar a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Tá, aqui está um texto paralelo ao que temos lá em Romanos capítulo 1, né? As partes finais de 18 aí para frente. Então, se entregaram à dissolução. Agora, tudo muda, né? Paulo está descrevendo aqui o andar mundano. Primeiro ele disse, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. E aí ele mostra essas 5 características aqui do andar mundano, e no versículo 20 ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo Jesus. Aí tudo muda, né? Para a vida do crente, tudo muda. A gente pode compreender perfeitamente um não crente andando na impureza do seu coração, na dureza do seu coração, vivendo como se Deus não existisse. Mas não é concebível ver e aceitar um crente vivendo dessa forma. Até porque nós estamos caminhando para enfrentar batalhas difíceis. Você se lembra do que nós vamos encontrar lá na frente, em Efésios capítulo 6? A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes, contra os principados, contra as potestades do ar. Uma referência aqui a Satanás, aos anjos caídos, aos demônios e tudo mais. Nós não vamos ter êxito lá na frente,
tendo vitória espiritual, vivendo aqui como carnais, como ímpios e como mundanos. Não. Queremos ter essa vitória lá na frente? Então, nós precisamos aprender e viver as disciplinas da santidade que começam aqui. Mas eu vou parar por aqui, porque já sei que não vai dar tempo pensar em todo esse bloco até o verso 32. Então, nós pensamos no andar mundano para o qual Paulo testifica no Senhor para que não andemos dessa forma, e só fomos até o verso 20, quando ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Na nossa próxima live, a gente continua aqui do verso 20 para frente. Hoje a gente vai encerrar pedindo que Deus abençoe a nossa vida, e ainda não discutimos como é o andar que vai ser apresentado aqui, como é o andar do novo crente, mas vamos agradecer a Deus e pedir que Ele nos ajude a livrar-nos do andar impuro, do andar mundano, que às vezes, notadamente, nós próprios observamos resquícios dele, em bastante ou pouca intensidade, mas ainda percebemos essas coisas em nós. Nós precisamos com urgência nos livrar de tudo aquilo que nos enfraquece. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos torna presas fáceis para Satanás. Nós precisamos nos livrar de todo embaraço. Paulo fala também disso, né? De todo pecado e embaraço que nos rodeia, para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Tá bom? Então, Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida, Deus nos faça andar de acordo com o versículo 1 do capítulo 4, e Deus nos ajude, Deus nos faça abandonar a vida, né, que começa aqui no versículo 17 e vai até o 19, que é o andar mundano. Quero terminar dizendo que não importa o lugar onde você está, a sua cidade, o seu país, esse texto diz que a nossa vida deve ser um contraste, não uma similaridade. Deve ser um contraste com a cultura ao nosso redor. Porque é próprio da cultura humana o andar mundano, porque tais pessoas não têm compromisso com a verdade e com a santidade do reino de Deus. Mas nós temos, porque nós conhecemos um Jesus santo, um Jesus moralmente perfeito, correto em todas as coisas, em tudo quanto fez e em tudo quanto disse. Por isso terminamos aqui: mas vós não aprendestes assim a Cristo Jesus. É o olhar para Ele que desperta o nosso coração para uma vida totalmente diferente desta que vive ao nosso redor, né? Na nossa cultura popular, o viver cotidiano daquele que não tem Cristo Jesus, tendo como normal todas as coisas que contrariam a Deus e que entristecem o Espírito Santo, que nós vamos tratar disso lá na frente também. Deus abençoe sua vida, a nossa vida. Então vamos ter agora o nosso momento de oração. Vamos agradecer a Deus, bênçãos recebidas, também lembrando de algumas coisas, né? Algumas pessoas. Nós continuamos orando pelo nosso querido Gabriel Santana, jovem aí com problema de saúde, né? E é difícil. Então, ele sente muitas dores, de vez em quando, há momentos em que ele sente muitas dores. Vamos orar pelo Gabriel Santana. Gabriel, Deus abençoe sua vida, um grande abraço. A nossa irmã Luzenaide, né? Ela é uma pessoa de bastante influência e atividade, muito conhecida, muito querida na nossa associação, né? Então, na nossa igreja também, mas em toda a nossa associação, líder de Mulheres Cristãs em Ação.
Lembrar também, continuar orando pelo Antenor, né? Esse pedido veio através da Vone. Continuar orando pelo Tilson. Hoje não teve assim atualização, né? Não teve informação. Então nós acabamos não sabendo assim muito bem como as pessoas estão. Mas então, enquanto está lá na lista, a gente vai orando por essas pessoas. Hoje recebi uma mensagem do irmão Joselito, né? Aquele que foi zelador em nossa igreja, e ele pede oração por sua família, né? Houve um problema lá com seu sogro que faleceu e tudo mais, mas em circunstâncias que ele pede as nossas orações para que Deus abençoe e console